Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o foco é um período, muito intenso da nossa história. A última viagem de Dom Pedro II para a Europa e como isso tudo se conecta com a abolição da escravatura, né? A gente tem aqui relatos históricos, biografias para nos guiar. Exato. E a ideia é ir um pouco além dos fatos, sabe? Tentar entender o lado pessoal do imperador nesse momento. Decisivos mesmo. Ver as complexidades do fim do império ali se desenhando. Bom, para começar, a saúde de Dom Pedro II já não andava boa, né? Em 1887, ele vinha tendo febre, já tinha o diagnóstico de diabetes há uns anos, e aí os médicos foram bem diretos. Olha, precisa ir para a Europa se tratar. Era meio que essencial. Entendi. E aí, 30 de junho de 87, ele embarca no Rio. E não foi uma despedida qualquer, né? Dizem que teve uma comoção popular bem grande. Ele foi com a imperatriz Teresa Cristina e o neto mais velho, o Pedro Augusto. E a princesa Isabel, claro, assumiu a regência de novo. Era a terceira vez dela, né? E o roteiro dessa viagem? Portugal, uma passada rápida, e depois Paris, né? Que ele gostava bastante. Ficava lá no Grande Hotel. E lá ele reencontrou gente famosa, tipo o Louis Pasteur, o químico Michel Chevreul, que já era centenário, imagina, e o Alexandre Dumas Filho também. Ah, e teve uma parada importante em Coburgo, né, na Alemanha, para visitar o túmulo da filha, a Leopoldina. Um momento mais pessoal, imagino. Sim, teve esses momentos mais íntimos e outros bem simbólicos, sabe? Como lá em Florença, na Itália. Foi onde o Dom Pedro II inaugurou aquele quadro famoso do Pedro Américo, o Independência ou Morte. E olha só quem estava lá. A Rainha Vitória do Reino Unido, a Rainha Natália da Sérvia, o rei Carlos I de Württemberg, gente importante da Europa. Nossa, que evento! Isso mostra o prestígio dele lá fora, né? Exato. Mostrava o prestígio dele, mas era também, assim, uma forma de projetar a imagem do Brasil, né? Um Brasil que queria ser moderno, apesar de ainda ter a escravidão fervendo aqui dentro. Só que essa viagem teve um baque sério. Em Milão, já em maio de 1888, a saúde dele piorou muito. Ele teve uma pleurisia, que é uma inflamação grave nos pulmões. Ficou assim, entre a vida e a morte mesmo. Foi tão sério que ele recebeu a extrema-unção, sabe? Aquele sacramento para os doentes graves. Meu Deus. Tiveram que chamar o médico francês, o famoso Charcot, às pressas de Paris, e ele conseguiu reverter o quadro. Usou injeções de cafeína, foi o que salvou ali no momento. Que sufoco! E pensar que foi nesse estado, né? Ainda se recuperando, super fraco, mas que ele recebe a notícia que ia mudar o Brasil para sempre. Dia 22 de maio, avisaram para ele, olha, sua filha, a princesa Isabel, assinou a Lei Áurea, acabou a escravidão. Exatamente. E as fontes descrevem a reação dele, assim, com muita emoção. Dizem que ele estava acamado ainda, a voz fraca, sabe? E aí, com lágrimas nos olhos, ele teria falado algo como grande povo, ou talvez feliz povo, bravo povo. Nossa, que cena forte, ele lutando pela vida e o país passando por essa transformação gigantesca. Ao mesmo tempo. É muito significativo, né? Muito. Um peso histórico enorme naquele momento pessoal de fragilidade. E a recepção, pelo que contam, foi algo fora do comum. Falam em um entusiasmo nunca antes visto. Ele desembarcou, assim, visivelmente debilitado, né? Magro, curvado, as pernas fracas. Sim, e essa fragilidade parece que até intensificou a reação das pessoas, sabe? Gerou uma comoção ainda maior na multidão que estava lá para receber ele. É verdade. E teve aquele episódio dos cadetes, né? Que escalaram Pão de Açúcar para colocar uma bandeira para ele, escrito Salve. Uma demonstração e tanto de apoio. Exato. E o historiador Heitor Lira, ele capturou bem esse clima. Ele comentou algo tipo que, ao julgar por essas demonstrações todas de carinho, de afeto, nenhuma instituição política parecia tão forte quanto a monarquia no Brasil naquele momento, naquele inverno de 1888. Parecia inabalável, né? É impressionante pensar nisso. Uma popularidade no auge, aparentemente. Pois é, só que essa imagem escondia as rachaduras, né? As tensões políticas, econômicas, sociais,
tudo aquilo que ia levar à queda do Império pouco mais de um ano depois. Foi muito rápido. Então, recapitulando aqui o que a gente conversou. Essa viagem do imperador doente pela Europa, a notícia da abolição chegando para ele num momento tão vulnerável, e essa volta para o Brasil com essa aclamação popular imensa, mas ele já muito frágil. Fica essa reflexão, né? Como é que essa onda de apoio que parecia tão forte em agosto de 88 se dissipou tão rápido? O que essa aparente força da monarquia, seguida por um colapso tão abrupto em 89? O que isso diz sobre as tensões e a dinâmica complexa do Brasil naquele finalzinho do século XIX? É algo para a gente pensar, né?